Qual o pecado que as pessoas aprendem a praticar dentro da igreja? Qual o pecado que a Bíblia diz que quem o pratica pertence ao inimigo, a Satanás, e ainda assim as congregações, a teologia ensina as pessoas a cometerem esse pecado e não se arrependerem? Você sabe que pecado é esse? Convido você para fazermos uma escavação na Bíblia, uma arqueologia na Bíblia e desenterrarmos esse tesouro para você juntar aí no seu baú de pedras preciosas. Amém? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos desenterrar um tesouro muito precioso e ele está escondido um pouco na tradução e um pouco na prática religiosa, no dogma, aqui sempre foi assim. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, o verso é o 7. 1 João, capítulo 3, verso 7. E eu vou te mostrar um pecado que as pessoas aprendem a cometer na igreja. As pessoas vão para a igreja ali que ela deveria conhecer a vontade de Deus e elas aprendem a fazer o contrário do que Deus manda. E isso é muito forte. Eu sei que tem gente que vai me criticar, não me importo com críticas, mas que você que está buscando a verdade seja abençoado. Em nome de Yeshua HaMashiach. E olha, o texto diz por si só, é só prestar um pouquinho de atenção, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho para aqueles que desconfiados, que não têm muita certeza, vamos aprofundar um pouquinho para você ter mais certeza. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Então, vamos com calma, porque a gente só vai ler um ou talvez dois versículos. Então, vamos analisar, né? Vamos degustar, vamos apreciar. Aqui, ele diz, João, não se sabe se o próprio João que andou com Cristo ou se um outro João, também não importa isso, mas ele diz, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Você não pode ser enganado pela pessoa pelo estranho na rua, você não pode ser enganado pelo vendedor, você não pode ser enganado pelo comprador, você não pode ser enganado por ninguém. Mas você também não pode ser enganado por um pastor, você não pode ser enganado por um rabino, você não pode ser enganado por um líder religioso. Está dizendo, não se deixe enganar, não vos deixe enganar por ninguém. Salvação é coisa séria. Busque a Deus, busque a palavra de Deus com coração, com interesse de coração. Não vos deixeis enganar por ninguém. Agora ele fala algo muito certo e direto. Aquele que pratica a justiça é justo. Vamos lá. Não se deixe enganar por ninguém. Mas como você vai saber se você pode ser enganado ou não? Simples. Observa as obras dessas pessoas. Quem é justo vai fazer coisas justas. Aquele que pratica a justiça é justo. Você está vendo a pessoa praticando o que é justo? Essa pessoa é de Deus. Mas a questão é, o que é justo para você? Esse é um outro ponto importante. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como ele, provavelmente se referindo ao quê? Ao Messias. O Messias justo é aqueles que praticam a justiça, é justo. Muito bem. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aí muitos vão dizer, mas aí é óbvio, para que está ensinando, me falando sobre isso, querendo me ensinar isso? Quem comete o pecado do diabo, a pessoa está se associando ao diabo. Porque o diabo, aquele que pratica o pecado procede do diabo.
Calma que nós vamos chegar no tesouro. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui nós temos então o versículo 7 e 8. Veja só, depois eu falei só 2, talvez a gente estique um pouquinho, talvez. Mas o tesouro já está aqui no 7 e no 8. E eu quero que você preste muita atenção. Nós temos uma relação muito grande aqui em o que se pratica e de quem se pertence às obras que se pratica. Aquele que pratica a justiça, como Yeshua ensinou a ser justo, ele também é justo. Aquele que pratica o pecado, ele segue o diabo, ele é um injusto. Então vamos lá para os tesouros, porque o problema aqui é que as pessoas não entendem o que é o pecado. Ela pensa que pecado é roubar. Sim, pecado. Matar, pecado. Adulterar, pecado. Dar falso testemunho, pecado. Mentir, pecado. Mas a palavra de Deus também diz que as pequenas raposinhas é que devastam o vinhedo. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa vamos imaginar, a pessoa tem um vinhedo e aí ela quer proteger o vinhedo e ela coloca cerca, ela cerca todo o vinhedo. E aí a raposa não pode passar para atacar o vinhedo. As grandes raposas. Essa raposa você pode ver como pecado, como adultério, como mentira, como roubo, como enganação. Só que a palavra diz que as pequenas raposinhas que devastam o vinhedo. Como as pequenas? Porque as pequenas passam pela brecha. E a cerca está lá, mas ela passa pela brecha da cerca e aí as pequenas entram e devastam o vinhedo. Então, o pecado que muitas vezes a gente não cuida são aqueles que nos parece pequeno. Aos olhos da sociedade é pequeno ou é inexistente. A sociedade vai falar, isso não é pecado. A religião vai dizer para você, isso não é pecado. Mas eu quero mostrar para você o que é pecado pela Bíblia. Então veja só, filhinhos, não vos deixe enganar, porque por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vamos ver o que é justiça? Justiça de Caio Zumi. Estado daquele, olha o que é justo, estado é o estado daquele que é como deve ser. Um policial que age de acordo com a lei, como a lei diz que é para ser. Ele está no estado, para a função dele, está no estado de justiça. Ele está na posição que ele deve estar. Um juiz que às vezes condena uma pessoa por algo que ela fez e ela realmente fez aquilo. O juiz é mau porque ele condenou? Não, ele está no estado que ele deve ser, está no estado de juízo, condenando alguém por algo que realmente a pessoa fez. Então, é o estado de justiça ser justo. Justiça, condição aceitável para Deus. Ser justo é você ter uma condição, você viver numa condição aceitável para Deus. Ok, sem problema, estamos todo mundo alinhado aqui. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado precede do diabo. Opa! Quem comete pecado precede do diabo. Vamos ver o que é o pecado, então? No grego. É Bíblia cristã. O que é o pecado? Eu digo que muitas coisas estão escondidas. É um tesouro escondido aqui na tradução. A tradução podia ser mais clara. Veja o que diz aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Vamos ver o que é pecado? Olha que original. Amartia. Tem gente que já conhece essa palavra.
que é amartia? Não ter parte em errar o alvo. O pecado, ele tem, na Bíblia, ele é muito, ele fala muito, é muito significativo nessa questão de errar o alvo. Então, você tem um alvo, se você erra o alvo, você pecou, você tem que acertar o alvo. Então, isso nos remete a uma situação onde você tem que ser preciso, cuidadoso. Você não pode viver, eu vou jogar aqui a flecha aqui e eu tô na graça, onde cair, caiu, não tem problema. Não, não. Você tem que acertar o alvo. Não pode ser só pela graça. A graça é quando você não acertou o alvo, mas você chegou bem perto. É a graça para vou validar para você, porque você chegou perto, se dedicou. Quando você jogou de qualquer jeito, que graça vai ter? Eu acho difícil, mas enfim. Errar o alvo, estar errado. Então, aquele que está errado procede do diabo. Errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra. Opa, aqui começa a apertar. Qual o caminho de retidão e honra? Eu vou dizer para você: guardar os mandamentos de Deus. Se você se desvia de guardar os mandamentos de Deus, você está desviando-se do caminho de retidão e honra. Ah, mas você está falando besteira. Pera aí, vamos chegar lá. Fazer, quando a pessoa mesmo faz, ou andar no erro. Fazer a coisa errada ou andar errada. Desviar-se da lei de Deus. Eita, agora caiu um monte de gente. Desviar-se da lei de Deus. Olha que coisa complicada. Vamos ler sobre esse prisma? Aquele que pratica o pecado, não, aí vamos trocar o pecado pelo aquele que se desvia da lei de Deus procede do diabo. É isso que estaria uma tradução bem feita, bem alinhada com a Bíblia. Suponho eu, não sou tradutor, mas é isso que aquele que pratica, aquele que tem um hábito de desviar-se da lei de Deus, procede do diabo. Não sou eu que estou falando, eu só estou pegando o dicionário da própria Bíblia cristã. Mas tem mais. Pecado, aqui, amartia. Desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Aquele que viola a lei de Deus procede do diabo. E aí, o termo comum, pecar. É igual fala, por exemplo, a pessoa está com uma tuberculose, ela está doente. O outro está com uma gripe, ele está doente. Só que um está com um risco altíssimo e o outro está com uma gripe que daqui a pouco vai passar. Mas os dois estão doentes. Aqui, roubar é pecado. Não guardar Shabat é pecado também. Não celebrar a festa da Bíblia é pecado, está desviando da lei de Deus. Eu estou fazendo uma leitura do que está aqui. Aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, sim. Uma violação da lei divina em pensamento ou ação. Isso é o pecado. Então vamos aqui. Aquele que pratica o pecado, aquele que não guarda a lei de Deus, aquele que não celebra, que não respeita a lei de Deus, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. O que o diabo vive fazendo? Vive adulterando? Vive roubando? Talvez, não sei. Mas vamos ver aqui. O que ele faz? O diabo é um amartano. Amartano vem da mesma raiz de amartia. Amartia, ser contra a lei de Deus, não praticar a lei de Deus. Amartano, aquele que é contra a lei de Deus, aquele que pratica a falta da lei. Então veja só, amartano, o diabo, ele vive amartando, não tem parte, ele vive errando o alvo, estar errado, desviar-se do caminho de retidão e honra. O diabo vive se desviando do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro.
desviar-se da lei de Deus. O diabo vive se desviando da lei de Deus. Veja só que as pessoas não estão sozinhas se desviando da lei de Deus. As pessoas não estão sozinhas dizendo que a lei foi abolida. As pessoas não estão sozinhas dizendo que o sábado foi trocado pelo domingo. As pessoas não estão sozinhas dizendo que as festas de Deus foram trocadas pelas festas pagãs que eles celebram no mundo. As pessoas não estão sozinhas dizendo que a lei foi abolida. Violar a lei de Deus, pecado. Este é um tesouro. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que não obedece à lei de Deus procede do diabo, porque o diabo vive desobedecendo à lei de Deus. Aí ele diz aqui, olha, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Então, aqui já foi dito que quem é justo, quem comete justiça é justo. Quem não guarda a lei de Deus pertence ao diabo. É o que o texto está dizendo, não sou eu. Eu estou trazendo a tradução das possibilidades aqui. Por quê? Por quê? Porque o diabo vive desobedecendo a lei de Deus. E por causa disso, ou para isso, se manifestou o Filho de Deus. Para que Yeshua, ou Jesus, se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então, ele veio aqui para destruir. Olha só, Luo. Ele veio para libertar. Para que Jesus veio? Para libertar alguém preso ou atado. Yeshua veio para libertar a pessoa que está presa pelo diabo, que faz ela não obedecer à lei de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras. Obras não tem nada demais, é ergon, que é o serviço, o negócio, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete a fazer, que ela se empreende em fazer. Ele veio para libertar as pessoas da falta da lei de Deus. É isso. E como que eles pregam aí que a lei de Deus foi abolida? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí vai mais aqui para a gente concluir aqui e tirar até as arestas aqui, as terrinhas que fica no tesouro que você está desenterrando aí. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. De novo, o que é pecado? Amartia. Todo aquele que é nascido de Deus, vamos direto para cá, não se desvia da lei de Deus. Quem é nascido de Deus não se desvia. Todo aquele que deixa eu ler aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não se desvia da lei de Deus. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Ora, quem tem a divina semente não pode viver sem a lei de Deus, porque é nascido de Deus. E aí, olha que coisa interessante e terrível ao mesmo tempo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer separar os filhos de Deus do filho do diabo? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Todo aquele que não pratica a justiça, que não tem uma condição aceitável para Deus, ele ele não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém? Que o Eterno abençoe e, se Ele assim nos permitir, na próxima semana traremos um outro tesouro para ser descoberto aqui, para você juntar aí no seu baú aí com os seus bons tesouros. Amém? Que o Eterno abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.